Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Atos capítulo 8, versículo 4, que diz assim: Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: esse homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Aqui nós vemos, um pouco da história de Simão. Simão era um homem muito usado pelo inimigo, pois fazia feitiçaria. Quem pratica feitiçaria, bruxaria, macumbaria, benzimento, ele faz da parte do inimigo, não é da parte de Deus. Tanto é que o Senhor abomina e diz, tanto em Apocalipse quanto em Coríntios, que essas pessoas que praticam tais atividades não herdarão o reino de Deus, não serão salvas, são dignas da condenação do inferno, se não houver arrependimento verdadeiro. Então esse homem, acostumado a trabalhar ali para o inimigo e fazia sinais e maravilhas aparentemente,
diante do povo, porque o Senhor fala na palavra dele que o inimigo, se ele quiser, ele se faz de anjo de luz. Ele pode aparecer como um anjo lindo e maravilhoso para quem ele quiser. E aquela pessoa que não tiver discernimento vai interpretar que ele veio mesmo da parte de Deus, quando na verdade não veio. Então, tudo que Deus faz, ele tenta fazer também. Então ele mostra para aquele que quer ver o que ele tem a oferecer falsos milagres, maravilhas, sinais, manifestações aparentemente do Espírito Santo, mas que não são, né? Até falsas curas ele faz. Então ele acostumado, Simão acostumado a trabalhar ali, a fazer aquelas coisas todas e ganhar muito dinheiro com aquilo, de repente ele sente um pouquinho de temor e decide então seguir a Jesus, porém não se arrependeu verdadeiramente. Tanto é que quando ele vê que os discípulos faziam verdadeiramente curas, milagres e maravilhas verdadeiras, ele fica encantado com aquilo e ele quer receber a todo custo o Espírito Santo para que ele possa ganhar dinheiro, para que ele possa ficar mais famoso, mais rico, mais cheio, mais conhecido com o dom do Espírito Santo. Aí Pedro e João chegam nele e falam negativo. O dom de Deus é gratuito e é para todo aquele que quiser uma vida verdadeira, que se arrepender, que se entregar, né? O Espírito Santo, ele vem sobre essa pessoa de bom grado para realizar nela transformações, né? E o poder dele traz para nós também dons, é claro, né? Poder para resistirmos às trevas, ele nos auxilia em nossas dificuldades. Então, e o Senhor deixa claro, né, que sempre quando os discípulos, os apóstolos fossem orar por alguém, ele falou, né, para eles, olha, de graça vocês receberam, então de graça vocês vão dar. Então eu não quero que vocês cobrem por curar ninguém. Não quero que vocês cobrem para impor as mãos sobre alguém e o Espírito Santo descer sobre aquela pessoa. Não quero que vocês cobrem para que as pessoas sejam batizadas. De graça vocês receberam, de graça vocês vão dar para todo aquele que verdadeiramente quiser uma vida comigo e ser agora filho e não mais criatura. Então eles repreendem esse homem e ele fala, opa, deixa eu parar por aqui porque senão vai dar ruim para mim. Mas infelizmente o coração dele, você vê que ele se achegou ao Senhor, mas o coração dele não se arrependeu das práticas erradas que ele fazia, né? Não teve ali um arrependimento, por isso ele não recebeu o Espírito Santo. Você vê que ele viu os outros receberem o Espírito Santo, ele não recebeu, porque o coração dele era mau, a intenção do coração dele era uma má intenção. Amém? Que nós venhamos a refletir, querido, porque como o Senhor disse, de graça Ele dá, de graça nós devemos espalhar isso para as outras pessoas, não devemos cobrar, amém? Não devemos cobrar por nada. Se a pessoa quiser nos abençoar, ser uma pessoa que vive pela obra, né? Precisa comer, precisa de combustível, precisa de, né, gastar o seu tempo ali com vidas e não tem como trabalhar, e essa pessoa quer abençoar, o Senhor fala que digno é o trabalhador, né, o seu salário, mas não por troca. Isso não pode ser, eu te dou tanto e você me dá determinada coisa. Amém? Você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, o Eterno te ama.